Semelhantemente, na Bíblia, nós vamos encontrar um paralelo que registra dois grandes momentos bíblicos de maior importância. Um que se refere à saída do povo de Israel do cativeiro do Egito. E com relação a nós, o arrebatamento da igreja fiel, que está sendo aguardada por todos os salvos. Se observarmos o primeiro aspecto desse grande momento que foi para Israel, nós vamos ver um paralelo muito interessante daquele tempo de Israel, da sua saída do cativeiro do Egito, sob o domínio de Faraó. Da mesma forma, a igreja também irá partir. Os acontecimentos, os fatos relacionados àquele momento de Israel, da sua saída, se assemelha ao momento que estamos vivendo, que é a saída, a partida da igreja. E agora nós vamos ver alguns aspectos que os irmãos vão poder acompanhar. Vão poder acompanhar no quadro? Pode passar no quadro. Primeiramente, as pragas. A saída de Israel foi preparada, primeiro com as pragas. Por que as pragas? As pragas, o motivo delas era conscientizar o povo de Israel. Observem os nossos irmãos de que Israel não tinha um líder. Israel vivia sob o domínio dos faraós. Não tinha uma liderança. E para que Israel entendesse uma liderança, era preciso que Deus se manifestasse naquela liderança, e foi o caso de Moisés. Quando Moisés foi escolhido para vir realizar aquela função, aquele que havia de tirar o povo do cativeiro do Egito. Então as pragas, elas tinham este significado e tinham essa incumbência. Então elas viriam, o povo ia se conscientizar. À medida que vinha a primeira praga, eles não conheciam Moisés. Foi um líder que o Senhor colocou que não era do conhecimento de Moisés, do povo. Moisés foi trazido, mas a notícia dentro de Israel, do povo que estava no cativeiro, correu. Disse, olha, há um homem que está diante de Faraó. Eles passaram a ver as pragas. Vamos sair. Faraó disse, pode sair. Daí um pouco disse, não pode sair. Enquanto isso, o povo de Israel estava sendo preparado para a saída. Arruma as coisas, vamos sair. Não vai sair. Mas o povo estava sendo preparado. De toda forma. Ao mesmo tempo, as pragas também estavam relacionadas com aquilo que Deus queria fazer com relação a Faraó. Faraó vai amolecer o coração. Não é Faraó que manda no meu povo. Quem manda no meu povo sou eu. Eu vou tirar o meu povo. Não era pedido, não. Eu vou tirar o meu povo. Eu tenho uma promessa com o meu povo e meu povo vai sair. Essa era a oportunidade. Enquanto o Egito vivia as pragas, as lutas, Israel se preparava. E agora nós vamos ver essa conscientização e vemos que as pragas foram juízos. Os juízos que vieram sobre o Egito para, naturalmente, atingir, deixar que o povo estivesse à vontade. Enquanto o Egito estava em desespero, Israel estava tranquilo. Estava se preparando, não estava naquela mesma preocupação do povo, porque sabia que ia embora. Agora o líder já estava destacado, que era Moisés. O preparo para a saída, nós vamos ler em Êxodo capítulo 11, verso 2 e 11, verso 9. Primeiro foi a consciência. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, o povo se conscientizou de que Deus, o povo de Israel, de que Deus era fiel e que ia cumprir a sua promessa de tirar o povo
povo do cativeiro do Egito. Só Deus poderia fazer isso. Naquele mesmo momento, as grandes perseguições. Faraó diz, não vai sair. Aumenta o trabalho deles. Chicote no povo. Não vai ser assim, eles não vão sair assim. Eles vão ter que produzir mais. E eles estavam sendo usados para quê? Para as construções de Faraó. Quais eram as construções de Faraó? As pirâmides, uma delas. Então, eles tinham obrigação. O povo de Israel estava construindo para a morte. Porque as grandes tumbas, os grandes túmulos da época, dos grandes faraós, né? Especialmente todos conhecem as pirâmides famosas de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Aquelas grandes construções, uma grande parte deve ter sido o povo de Israel. E o povo entendeu que tinha que construir, e era obrigado a construir algo que significava para o Egito, que era morte. E Deus não tinha chamado aquele povo para trabalhar para a morte, mas era para a vida. E Faraó cada dia exigia mais. Mais palha e mais barro. Meus irmãos, a construção de Faraó é sempre essa. Palha é a palavra sem valor nenhum. E o barro é o homem. E a construção para a morte é essa, palha e barro. O mundo não está sabendo que existe uma palavra viva. A palavra tem sido palha para muitos. E barro, que é próprio do homem, é a sua fraqueza. Mais palha, mais barro. A saída agora para Israel, a mesma dos nossos dias. Vamos continuar. E ao mesmo tempo Deus fazia maravilhas. Mas veio a última praga, que não era a última, era a penúltima. A penúltima praga para Israel e para o Egito. Era a praga chamada das trevas. Por que Deus permitiu a praga das trevas? Porque Israel tinha luz em suas habitações, o Egito não. O Egito todo em trevas. Enquanto o Egito estava em trevas, Israel se preparava para a sua saída. Porque tinha luz em suas habitações. Era um milagre. Como viver no meio das trevas, se preparando, sem luz? Então, era um milagre da presença de Deus. Agora, para Israel e para o Egito as trevas. Mas a última praga foi só para o Egito, que foi a morte dos primogênitos. Mas começou ali, quando à noite, o anjo passou nos arraiais de Israel e do Egito, e no lugar que ele não encontrou sangue, morria o primogênito, porque havia uma determinação para que se colocasse aquele elemento que era fundamental para marcar o povo e a sua saída. Por isso Israel é profético. Tudo que se faz e que se vê a respeito de Israel é profético. Vamos ver nessa saída a orientação. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E ele ferirá, diz assim, a palavra diz, e ferirei todo o primogênito. A ordem estava dada, a promessa seria cumprida, e Deus ia levantar e tirar aquele povo do cativeiro do sofrimento. Os elementos que deviam fazer parte, agora a Páscoa. Vamos celebrar a Páscoa, vamos celebrar esta saída. Então, a celebração, o cordeiro, o sangue e os alimentos que faziam parte da Páscoa. Principais, o cordeiro e o sangue que representavam vida. Os alimentos eram as ervas amargosas e o pão sem fermento, pão chamado asmo. Assim, que era o tempero daqueles que iam sair. Vejam só, os irmãos, mas havia uma recomendação especial para aquele momento da saída. Isso é que é importante. E nós vamos ver aqui
uma revelação que está oculta para muitos. E a recomendação era essa: não comereis dele, do cordeiro, nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Comer o cordeiro cru é aquilo que o mundo faz hoje. Jesus, é a história de Jesus, o cordeirinho. E eles tinham cordeiro, eles tinham o cordeiro vivo. Mas não era isso que importava. O cordeiro tinha sido separado por família, ele já tinha sido separado do rebanho, ele vivia no meio da família, porque ele ia ser sacrificado. E a ordem era essa: separa o cordeiro, e aquele cordeiro era tratado com uma certa distinção, porque ele era alimentado com leite ali, dormia com as crianças, não é? Era cuidado ali. Isto era importante, porque no dia da morte, na Páscoa, o povo chorava, a família chorava, porque tinha matado o cordeirinho com que eles tinham vivido. A criança chorava, os adultos choravam, porque para onde eles iam, o cordeirinho ia atrás. Eles estavam acostumados a acordar, dormir com o cordeirinho. Profeticamente, a Israel, para dizer que o Cordeiro de Deus ia ser morto. E eles sofreram ali antecipadamente, profeticamente. E eles não sabiam que eles estavam chorando o sacrifício de Jesus que viria 400 anos depois. Meus irmãos, a grande advertência para aquele momento foi essa: comereis apressadamente. A Páscoa ali era a comemoração, era uma passagem, era agora uma mudança de pensamento, de comportamento. Agora eles tinham que ver uma coisa que não tinham visto ainda: como você vai comer o cordeiro. Isso é importante. Quando você fala em cordeiro, você está falando na própria palavra. Diz assim: comereis. E eu vou voltar daqui um pouco sobre a questão do cordeiro. Assim comereis o cordeiro, vossos lombos cingidos com a verdade do Pai, os vossos sapatos nos pés, caminho de Jesus, e o cajado na mão, direção do Espírito Santo. Eles não sabiam disso, e nós, como igreja, muitos também não sabem disso, que a saída do povo de Deus obedece a mesma coisa. O cordeiro, não comereis dele nada cru. Não é o cordeirinho que está vivo. Não é o cordeiro cozido em água, porque o cordeiro cozido em água era chamado guisado. Então ele pegava as partes moles do cordeiro e cozinhava e fazia o guisado. Eles não comiam tudo, pegavam a parte mole. No primeiro caso é Jesus vivo, a história dele. No segundo caso é aquilo que a religião faz. Ela pega um pedaço aqui, cordeiro, o alimento aqui, está aqui. Pega um pedacinho aqui, ela faz uma religião, ela pega outra aqui, faz outra religião, aqui faz assim. Agora na saída não dá. Não pode ser assim. Comereis dele nada cru, nem cozido em água, porque na saída, se eles usassem a água para ferver, o alimento ia se deteriorar na caminhada. Então diz assim: comereis agora assado no fogo. Agora na revelação, é a palavra completa, do Gênesis ao Apocalipse, cabeça, pés e frissura. E eu não vou falar sobre isso, porque os irmãos que estão aqui no Brasil, no exterior, vão buscar essa revelação diante do Senhor. Por que cabeça? Por que pés? Por que fressura? A obra do Espírito Santo determina a sua igreja nesta hora uma palavra completa. Não, você vai guardar isso aqui, você vai fazer isso aqui. Não, isso é religião. Uma coisa
Uma coisa é corpo, como todos entendem, organização, não tem vida. Corpo que se junta. Você junta um grupo aqui com outro grupo ali, é um corpo, está muito bem, mas não tem vida. Se chama organização. O corpo de Cristo é organismo, tem vida própria. Por que ele tem vida própria? Porque é o Espírito Santo quem determina. É Ele quem dá vida ao corpo. Se não for isso, não existe união. Existem acomodações. Você, quando fala em corpo, você não diz que é um monte de células. É um agrupamento de células, porque um agrupamento de células tem câncer até, tumores. O corpo não. O corpo, ele tem elementos que se destacam nele. É governo e disciplina. Ninguém diz assim, o corpo, cabeça, é quem manda, que é Jesus. Então, o cabeça, o que está na sua cabeça, que é o cérebro, que é para nós é Jesus. Quando ele diz assim, levanta a mão, você não pode levantar o pé. A disciplina do corpo é obedecer o cabeça. Porque na cabeça são os elementos neurológicos que exercem as funções neurológicas do corpo. Ele que determina. Então, é Jesus que é o centro de todas as coisas. Ele é o cabeça deste corpo. Lombos cingidos, sapato dos pés, cajado na mão. Saireis apressadamente. Vejam só, essa recomendação era a seguinte: tudo pronto, vai sair, não tem nada que esperar. Por quê? Era caminho de 3 dias. Faraó ouviu a palavra de Moisés, diz assim, caminho de 3 dias, morte e ressurreição. Se fosse 4, o Egito pegava o povo de Israel sem que ele entrasse no Mar Vermelho. 3 dias, eles entraram no Mar Vermelho. Mar Vermelho, podemos até utilizar essa figura do Mar Vermelho como o sangue de Jesus. Eles saíram dali e mergulharam. E foram livres. Aqueles que mergulharam no sangue ali. Quem crê, Israel creu e passou. Quem não crê, o Egito não creu, morreu ali. Quem crê no sangue já está liberto. E quem não crê, já está, não vai ser não, já está condenado. Meus irmãos, estes são os mistérios da Páscoa, como preparo para a saída do povo de Israel, do Egito, saindo para a Canaã, terra de Canaã. Agora, se fizermos um paralelo com relação ao nosso tempo e com relação à igreja, nós vamos ver que a igreja partirá do mundo para outra Canaã, que é a Canaã celestial. E essa saída é semelhante à de Israel. E nós vemos Jesus prevenindo a saída da igreja assim, mas à meia-noite, a igreja vai partir à meia-noite. Israel saiu à meia-noite. O anjo veio e passou ali o sangue, e os que viram o sangue foram libertos. Colocaram o sangue na verga, na porta lá do Egito. Aqui é do coração. Lá das casas, aqui é da sua vida, da sua própria vida. O sangue tem que estar no coração, na porta, na verga e nos umbrais da porta do coração. Por isso nós fazemos o clamor pelo sangue de Jesus, porque para nós, o sangue de Jesus não é o sangue biológico que ficou na história. O nosso é o Espírito Santo. Você não vai entender um corpo e dizer assim, sim, onde está a vida? A vida está no sangue. Que sangue é esse? É sangue biológico? Não, o sangue biológico ficou no chão. Mas o sangue que redime foi aquele que veio da ressurreição. Quando Jesus ressurgiu, diz, todo o poder me é dado nos céus e na terra. E batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, as maravilhas que hoje nós temos, resultado desse sangue que foi derramado lá no Pentecostes e que não perdeu o seu valor e a sua validade, porque exatamente nesta hora, à meia-noite, meus irmãos, interessante é que
A igreja está vivendo o mesmo momento. Israel viveu o momento da noite lá, viveu as lutas, as pragas que vieram antes. A igreja está vivendo isso. O mundo está em confusão. Sabe por quê? Os irmãos estão vendo toda essa confusão? É para que a igreja possa se preparar. Enquanto o mundo está cuidando de tudo que existe, e tem que cuidar mesmo. Nós somos a favor, vivemos nele, queremos o melhor. Mas nós não queremos ver as famílias desagregando. Nós não queremos ver as enfermidades dominando. Nós não queremos ver o mal dominando. Mas ele está dominando, não é verdade? Ninguém quer. Mas a igreja, ela tem um rumo. Ela tem um caminho. Ela tem um lugar para ir. Ela tem um destino. Não será o vosso descanso aqui. Aqui não será o seu descanso. Nós não estamos vivendo, nem pregando uma religião. Nem temos placa. Uma colocação do nosso querido pastor que está aqui presente. Não temos placa. Porque nós estamos unidos pelo Espírito Santo. Não é uma união sem vida. Não é uma união orgânica. É de um organismo. Não é uma união feita com papel. Eu estou a favor disso. Estou a favor disso aqui. A igreja Maranata pensa assim. A igreja tal pensa assim. Não. Isso para nós não existe. Existe para apresentar ao governo. Porque nós estamos ligados. Estamos falando para um povo nosso que está no Brasil, no exterior, no mundo inteiro. Estamos ligados pelo mesmo Espírito. E foi por isso que nós lemos aquele primeiro versículo. E ele enviará os seus anjos, corrige o clamor de trombeta. E escolherá os seus escolhidos. A igreja está vivendo de sinais. Da mesma forma como Israel viveu sinais. As pragas estavam lá. E maravilhas. Quais são as maravilhas que a igreja está vivendo hoje? Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, igreja como corpo de Cristo. E no meio de tudo isso, uma operação que nós estamos vendo no nosso meio e no meio de muitos irmãos que não são membros dessa igreja, mas que comungam do mesmo Espírito conosco. Mateus 3:11 diz assim: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A penúltima praga está aí. Trevas. Nós estamos vivendo isso. O período das trevas. Agora, a última hora, a última praga que vem aí, não é para a igreja não. É a grande tribulação. Israel não viu a última praga. Foi a morte dos primogênitos. A igreja não verá a última praga. Estamos vivendo nas trevas, no momento de trevas. Mas a igreja passará por isso e ela não verá. Porque ela não verá as pragas que virão sobre o mundo, que se chama a grande tribulação. E diz a palavra do Senhor, haverá uma tribulação qual nunca houve sobre a face da terra. O grito profético da partida é esse: à meia-noite, ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo, sair ao encontro. Esse é o grito. O momento da saída é semelhante ao de Israel. Se moveu lá Israel no campo profético, em sua saída para Canaã. A igreja vive e se move no campo da revelação, aguardando o momento de sua partida. No tempo que está revelado no livro de Apocalipse, no capítulo 1, 3, 22, 10, um tempo que está bem situado, que é chamado tempo do breve. Coisas que brevemente devem acontecer. Eis que presto venho, eis que venho sem demora. Tudo está dentro de um tempo. Esse tempo breve é o momento no qual a igreja deverá estar preparada e pronta. Meus irmãos, o nosso apelo, a nossa palavra aqui para os nossos irmãos do Brasil e do exterior não há mais tempo. Dizer, vamos nos preparar. Não existe. A igreja tem que estar preparada. Ela tem que estar pronta. E ela tem que estar pronta
dentro daquilo que é a revelação, candeias acesas, óleo da unção, vestes nupciais. A primeira coisa, a igreja, ela tem que ser diferente do mundo. As vestes nupciais é daquela que vai para o casamento. O livro do Apocalipse fala das vestes da igreja, que se veste de linho fino, puro e resplandecente. Apocalipse 19:8. Que são os atos de justiça dos santos. Linho fino é aquele que não cobre o corpo, ele mantém uma diferença entre o que está do lado de fora para aquilo que é o corpo. Linho fino, puro, não é mistura. A igreja não é uma mescla. Ela não vive com o pecado e com o mundo. Ela não vive. Ou ela é igreja ou é mundo. A mescla existe em todo canto. Resplandecente, porque o linho aqui, a pureza da igreja, a santidade da igreja vai se refletir através da revelação, que é resplandecente. Então há uma igreja, há um povo que está lutando por isso. Podemos dizer, todos estão assim, todos estão preparados. Então, candeia acesa, que é símbolo da igreja, é o corpo na revelação. A candeia acesa. Não há erro. Não existe erro. O óleo da unção é aquilo que vem de cima. É aquilo que você busca. A igreja nesta hora tem que estar vestida, tem que ter a candeia, que é o elemento que vai segurar o óleo, e a luz, porque é a revelação para andar no caminho. Então nós vamos ver, meus irmãos, a história da igreja. E o fogo que vem de cima não é o fogo que nós queremos que ele exista, que nós queremos forçar. O fogo tem que vir de cima. Tem que vir do Espírito Santo. É Ele quem vai fazer isso. Nós não temos animadores de programa. Nós temos servos de Deus que trazem a mensagem do Espírito e do fogo para que a igreja se aqueça, para que as suas luzes estejam acesas e o mundo, vendo as vossas boas obras que são do Espírito, glorifica o Pai que está nos céus. A ordem para comer a Páscoa é essa: apressadamente. É um ato profético para nós, para Israel, e do Velho Testamento. E para nós é apropriado das revelações. Agora é diferente. Então, Israel era o profético. A igreja, ela vive de revelações. A profecia ficou para que nós vivamos ela. Nós temos um grupo, um evangelho que viveu, nos trouxe até aqui. Profético. Agora é a revelação, é pegar aquilo que foi profético e usar. Pátria minha, por ti suspiro. Este é um louvor cantado há muitos anos, não é hoje não. Houve um povo, grupo de servos que viveram no passado, que morreram, que entregaram suas vidas nas cruzes, nas fogueiras, nas perseguições, e que construíram uma história que nós somos responsáveis por ela. Não podemos sair, não podemos ir embora desta vida sem deixar as marcas, as pisadas que devem acompanhar as mesmas do Mestre. Aquele que andou, viveu, morreu, mas ressuscitou, está vivo hoje e eternamente. Esse tempo é o breve. Estamos falando do breve. As pessoas não sabem o que é breve. Breve é o tempo das grandes lutas que a igreja está vivendo para ir embora. As perseguições estão aí. Por que tem a perseguição? Para não ficar gostando do mundo. O crente fiel, ele está sendo perseguido em qualquer lugar. É na repartição, é no chamado, é nas ofertas, seja o que for. Isso todo mundo já conhece. Pecado já é um negócio que está todo mundo sabe. Mesmo até quem não conhece o Espírito Santo sabe o que é pecado. O Senhor Jesus, para viver esse momento, Ele nos chamou
com esta bênção de nos colocar um tempo de avisos, de sinais. O mundo está vivendo, nós estamos vivendo as trevas, mas o mundo vai viver a tribulação. Israel viu as trevas com o Egito, a igreja também. Estamos vendo. À meia-noite, ouviu-se o grito. Estamos na meia-noite. O grito da meia-noite, esse já tem dado, já tem estudado. Os sinais, as trombetas que tocam, os acontecimentos. Por isso que nós estamos no livro de Apocalipse. É por isso. Estamos mostrando que cada um tem que ir na frente, seguir em frente. Não é mais uma decisão de um grupo, não. É cada um de nós. Porque a sua vida é que está em jogo. Não é o grupo que aqui está, é a sua vida que está diante do Senhor. Uma palavra de glorificação, o grupo de louvor. Agora, enquanto nós meditamos naquilo que Deus tem para nós hoje, lembrando os dois aspectos fundamentais da partida, da saída: o cordeiro, o corpo e o sangue. Meus irmãos, a igreja é corpo de Cristo. Ou ela entende isso, e é o sangue que dá vida a esse corpo. Não existe outra coisa, que é o Espírito Santo. Não adianta que é uma conversa, que aí o sangue é isso, o sangue... Não, o sangue é o Espírito Santo. É a fé, é aquilo que está na alma, na vida do homem, e que dá ao homem a condição para viver esta e a outra vida.